Contribuições sindicais. O tema das contribuições sindicais foi também bastante trabalhado e esse com grande publicidade na mídia, não é mesmo? A questão principalmente da contribuição sindical obrigatória, que era um resquício de um sistema de um sindicato atrelado ao Estado. Eu não tenho dúvida e falo com absoluta liberdade para que vocês não jamais tenham a tentação de me enquadrar nesse mundo bipolar que estamos vivendo no Brasil de mortadelas e coxinhas. Eu não sou nem mortadela nem coxinha, eu só não quero é ser pamonha. Qual é o grande lance? Eu nunca fui favorável à contribuição sindical. Acho que o sindicato deve ser livre, tem que ter liberdade para manifestação, para poder atuar, não ficar atrelado ao Estado, não ficar pedindo bênção. Se a gente verifica a evolução do sindicalismo brasileiro, né? Claro que teve uma grande evolução já com a revogações dos estatutos padrões, da ideia da concessão da carta sindical, e sem sombra de dúvida a contribuição sindical obrigatória era ainda como uma contribuição para a fiscal, era ainda um resquício de um sindicalismo que não se queria. O problema é que, nesse momento em que se quer fortalecer a autonomia coletiva da vontade, está se enfraquecendo a atividade sindical, né? Quando você pensa os grandes sindicatos no Brasil, esses não precisavam da contribuição sindical obrigatória. Os grandes sindicatos do Brasil não precisavam disso. Que tem representatividade, que tem legitimidade, que tem força. Agora, os pequenos sindicatos dos grandes rincões desse país, eu digo com liberdade de quem está na magistratura há mais de 20 anos, sou juiz desde 95, atuei em algumas cidades do interior da Bahia, e a gente vê a diferença da atuação dos sindicatos na capital, como sou juiz há tantos anos lá, ou em sindicatos rurais. Assim. Então, às vezes, você cooptar um sindicato em função do poder econômico é algo que é uma tentação muito grande. E, por isso, não que eu seja contrário ao fim da contribuição sindical. Não, não é isso. Mas eu preciso abrir os olhos de quem vai fazer uma monografia de final de curso, de quem vai advogar nessa área, de quais as potenciais consequências dessa atitude. Por quê? Porque nós tínhamos toda uma disciplina, né, nos artigos 545, 578, 579, 582, 583, 587, 602, vários artigos, não precisa ficar lendo todos os que passaram, né, mas todos esses dispositivos, né, tratavam sobre contribuições sindicais. Vamos direto para a nova redação, para compreender como é que deve ser o sistema de contribuição sindical hoje. Vamos olhar cada um dos dispositivos. E a gente tem que perceber que, na verdade, nós temos, no final das contas, se no sistema anterior nós tínhamos a contribuição sindical obrigatória, a contribuição associativa, a chamada contribuição de solidariedade e se desdobrando a confederativa da Constituição, basicamente, nós agora nos limitamos à contribuição sindical espontânea, né? Essa é a mensalidade, a anuidade, o nome que se queira dar, né? E as contribuições estabelecidas em normas coletivas que haja a autorização do empregado, ou seja, basicamente nos limitamos às contribuições espontâneas. Vamos ver isso, porém, no texto para que eu possa explicar cada uma das peculiaridades. Vamos lá? A partir do artigo 545. Os empregadores ficam obrigados a descontar da folha de pagamento dos seus empregados, desde que por eles devidamente autorizados, as contribuições devidas ao sindicato, quando por estes notificados. O grande lance é esse, quando devidamente autorizados. Ou seja, não se trata de presunções decorrentes da autonomia coletiva da vontade. Mexeu no bolso do empregado, né? Nós vamos ter de ter autorização expressa para isso. Não se pode estabelecer contribuição sem que haja uma manifestação da vontade expressa. Artigo 578, caput. As contribuições devidas aos sindicatos pelos participantes das categorias econômicas ou profissionais, veja a menção econômica para pensar de sindicatos patronais, ou das profissões liberais representadas pelas referidas entidades, serão, sob a denominação de contribuição sindical, pagas, recolhidas e aplicadas na forma deste capítulo, estabelecida neste capítulo, desde que prévia expressamente autorizadas. Note a menção expressa à autorização.
o sistema sindical, o sistema de contribuição sindical no Brasil passou, portanto, para esta previsão em que vamos ter sempre a autorização. Não se tem mais contribuição compulsória. O artigo 579 fala: o desconto da contribuição sindical está condicionado à autorização prévia e expressa dos que participarem de uma determinada categoria econômica ou profissional, ou de uma profissão liberal em favor do sindicato representativo da mesma categoria ou profissão, ou, inexistindo esse, na conformidade do disposto no artigo 591 dessa consolidação. Mais uma vez, note que parece uma ideia fixa, e é mesmo, né? É preciso entender, hoje, em matéria de contribuição sindical, só e somente só havendo prévia e expressa autorização. Não é possível mais trabalhar com presunções, não há autonomia coletiva da vontade, não prevalece nessa matéria sobre as relações individuais. Vamos lá para o 582 do novo caput. Os empregadores são obrigados a descontar da folha de pagamento de seus empregados, relativa ao mês de março de cada ano, a contribuição sindical dos empregados que autorizaram prévia e expressamente o seu recolhimento aos respectivos sindicatos. Note que a gente pode dizer, o imposto sindical não acabou. Não, acabou como contribuição para a fiscal compulsória. Ele continua existindo, mas precisa da autorização expressa, ou seja, todas as modalidades de contribuição acabam sendo agrupadas em uma única diretriz decorrente da autonomia individual da vontade. O artigo 583 fala: o recolhimento da contribuição sindical referente aos empregados e trabalhadores avulsos será efetuado no mês de abril de cada ano, e o relativo aos agentes ou trabalhadores autônomos e profissionais liberais realizar-se-á no mês de fevereiro, observada a exigência de autorização prévia expressa prevista no artigo 579 dessa consolidação. Ou seja, mais uma vez, a ideia fixa, eu acho que é básica até para efeito didático, né, mnemônico, né? Pense sempre, é ideia fixa, não tem como correr disso. Vamos ver o 587. Os empregadores que optarem pelo recolhimento da contribuição sindical deverão fazê-lo no mês de janeiro de cada ano ou, para os que venham a se estabelecer após o referido mês, na ocasião em que requererem as repartições, o registro ou a licença para o exercício da respectiva atividade. Note que o 601 está revogado. No ato de admissão de qualquer empregado, dele exigirá o empregador a apresentação de prova de quitação do imposto sindical. Ou seja, mais uma vez a menção de que não é compulsório, não é obrigatório, tudo depende da autonomia da vontade. Mais um dispositivo sobre isso é o 602, com a revogação também do 604. Vamos lá? Os empregados que não estiverem trabalhando no mês destinado ao desconto da contribuição sindical e que venham a autorizar prévia e expressamente o recolhimento, serão descontados no primeiro mês subsequente ao reinício do trabalho. Revogado 604, que dizia: os agentes, trabalhadores autônomos ou profissionais liberais são obrigados a prestar aos encarregados da fiscalização os esclarecimentos que lhe forem solicitados, inclusive exibição de quitação do imposto sindical. Ou seja, todo o sistema normativo foi redimensionado na parte de contribuição sindical para dizer simplesmente uma única ideia. Contribuição sindical no Brasil, pós-reforma trabalhista, só se prévia e expressamente autorizada.